Meu nome é Sérgio Amadeu, eu vou começar aqui, depois o Jeremy Zimmerman vai dar continuidade à exposição. Eu vou procurar ser rápido, porque nós temos aqui um dos maiores ativistas da internet livre e é muito importante a gente ouvir a experiência dele, né? Bom, o que eu vou falar sobre a cyberwar e a militarização da internet é como isso se relaciona com o que eu chamo de microeconomia do controle e a vigilância massiva. Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar que no final dos anos 90, nós temos dois estrategistas americanos que trabalham para a Rand Corporation, que é uma ONG que trata de assuntos estratégicos. A Rand Corporation, por exemplo, é uma das organizações que está no nascimento da internet. E ele, mais ou menos em 1997, escreveram esse livro, Em Atenas Camp, preparando o conflito na era da informação. Se você reparar, logo de cara, todo esse livro pode ser sintetizado nessa frase aqui, ó, que a revolução informacional, ou da informação, ela está transformando a natureza do conflito através de um amplo espectro. Ela está transformando, né, em várias situações, terrorismo, crime, e repare aqui, ó, e ativismo social radical. Então, na verdade, esses estrategistas incluem como ciberguerra os movimentos sociais, os movimentos de ativistas em rede, incluem os movimentos tradicionais, incluem os movimentos reivindicatórios e inclui, obviamente, os grupos de estados nacionais que praticam efetivamente a cyberguerra. Então, na verdade, há uma mistura propositada de o que é essa ciberguerra. Ele diz que a preparação para o conflito nesse mundo exigirá mudança para novas formas de organização. A informação e o conhecimento estão se tornando os elementos chaves do poder. E aí eles continuam. Isso implica, entre outras coisas, de que Marte, o antigo deus da força bruta e da guerra, deve dar lugar a Atena, a bem armada, armada deusa da sabedoria. Aceitar Atena como patrona dessa informação representa um primeiro passo, não só para a preparação para conflitos futuros, mas também para preveni-los. O que eles estão falando? Eles estão falando nesse livro que você tinha basicamente um conjunto de fronteiras para a maior potência nacional no mundo, que é os Estados Unidos da América. Era a fronteira terrestre que eles consideravam completamente pacificada. Canadá ao norte, México ao sul. Fronteira marítima. Toda a doutrina militar americana é uma doutrina naval. Então eles têm a maior frota do mundo. A fronteira aérea, com a queda do muro e com a derrocada da ex-União Soviética, a fronteira aérea passava a ser completamente dominada pelos americanos. Se vocês notarem a estratégia militar deles, eles sempre usam a força aérea para minar todas as resistências que pode haver, e depois, somente depois de neutralizado o comando aéreo, eles vão para um combate interno. Então, eles na fronteira aérea são supremos, ou acreditavam, ou acreditam ser. Na fronteira aeroespacial, foi onde eles derrotaram os soviéticos, com o projeto Guerra nas Estrelas, um projeto trilionário, onde eles levaram os soviéticos a ver o potencial capitalista militar que eles tinham. E a fronteira interna é onde o Arquila e o Rundfeld diz: é aqui que nós temos a fragilidade. E se você for ver o que foi o 11 de setembro, o ataque de 11 de setembro foi a fronteira interna norte-americana. Então eles passaram a ter uma preocupação enorme de fiscalizar o cidadão comum. É isso que você tem que observar. Eles passaram a falar: a única fronteira que nós não controlamos, efetivamente, é a interna. É onde o inimigo é o povo, o inimigo é o indivíduo. E a outra fronteira
que eles dizem não controlar. É a fronteira ciberespacial, é a rede mundial das redes. Então eles passaram a focar boa parte da sua estratégia de segurança nessas duas fronteiras. Quando Snowden denuncia a vigilância massiva da NSA, o que nós estamos percebendo é que há uma mudança, onde o livro do Em Atenas Camp, me parece que ele mostra uma virada de paradigma. Por quê? Porque o poder militar norte-americano, que é gigantesco, não foca mais com sua ação de inteligência um alvo específico. Ele não está preocupado mais em controlar um agente, ele não tem tanta importância de colocar gente para seguir pessoas. O que eles perceberam é que o que eles precisam fazer no mundo cada vez mais conectado, onde os cidadãos têm as vantagens enormes da velocidade das redes digitais, é que eles têm que focar na mineração de dados, eles têm que focar na coleta massiva de informações. Então, o suspeito não é mais o alvo somos todos nós, potenciais agressores do poder norte-americano. E eles sabem que esse alvo está trocando cada vez mais informação. Então eles nos consideram inimigos. Eles consideram qualquer pessoa, qualquer coletivo, qualquer troca de mensagens algo muito perigoso. E eles fazem a coleta massiva dessas mensagens. Nós estamos falando que a gente já está na casa do exabyte, mas nós vamos chegar no zettabyte. E isso não é uma moda, isso não vai parar. A quantidade de aplicações e de formação e de criação, geração de informações tende a subir cada vez mais. Ou seja, cada zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes, o equivalente a 1 milhão de DVDs assistidos por dia durante um ano inteiro. E isso vai continuar. Então, diante dessa enorme troca de informações, e diante desse alvo que não é mais um ou alguns, são todos em potencial, eles preparam a ciberguerra, eles preparam centros de coleta e processamento de informações, eles preparam, na verdade, uma grande ação que não tem fronteiras. A ciberguerra, a fronteira dela é o teu computador, é a nossa conexão, e portanto, ela não respeita nem cidadãos, nem instituições. A militarização, portanto, da internet, ela é vista, todo grande Estado nacional tem um centro hoje de ciberguerra. O Brasil construiu um centro de ciberguerra. É certo que o centro de ciberguerra do Brasil usa a tecnologia Microsoft, o que me parece um pouco estranho. Mas a vigilância massiva se realiza a partir de entrega, repare bem, das nossas informações para um conjunto de corporações de tecnologia. Repare bem, insisto nessa mudança de paradigma. Não é um alvo específico. E como que a NSA faz a coleta de informações? De modo direto? Vão na nossa máquina, na nossa conexão diretamente? Não, elas fazem isso a partir das corporações que nós utilizamos. Eles fazem isso a partir da indústria de tecnologia de comunicação e de telecomunicação. Que essa mesma indústria disse numa carta ao Congresso Nacional norte-americano recente. Ela disse que ela tem muita consciência das ameaças cibernéticas diante das instituições norte-americanas e continua a jogar um importante papel na detecção, prevenção, mitigação e resposta rápida às mudanças, às ameaças em mudança. Então veja bem, eles não é que a indústria é uma coisa que está sendo obrigada a colaborar com essa estrutura de ciberguerra. A própria indústria norte-americana, principalmente, faz parte dessa grande ação de manutenção do poder econômico e político para alguns que dominam, esse 1% que domina a Terra. O persuasive software power, ou poder persuasivo, o poder maleável, o poder leve, o poder soft, ele não é a única ação, ele se combina o tempo todo com o poder militar pesado.
O tempo todo eles fazem isso. O poder soft é isso aqui. Nós entregamos prazerosamente os nossos dados para as corporações que tanta tecnologia nos oferece, tecnologias essas que tanto nos faz bem, que tanto agiliza nossa vida. Nós entregamos as informações e nós não temos medo, como entregamos todas as nossas informações para o Google. Não temos nenhum receio, como fazemos toda uma série de dados, metadados para o Facebook. Nós não temos muitas vezes noção, quando a gente usa um software operacional da Microsoft, que antes mesmo do Snowden denunciar, ela já denunciava o que ela faz com os nossos dados. Isso aqui é a política de privacidade do Windows 8 e do Windows Server. Está aqui, ó, no site deles, acessível por todos nós. Aqui, ó, coleta e uso de suas informações. Coleta e uso das informações do seu computador. Ou seja, se você continuar lendo, eles dizem: a Microsoft pode acessar ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações, para cumprir a lei ou responder a solicitações legítimas ou processos judiciais. Alto lá. Lei de quem? Solicitações legítimas? Que é isso? Que legitimidade eles falam? Ou seja, só nesse primeiro parágrafo eles podem fazer qualquer coisa com o nosso HD. O nosso não, com quem usa e não sabe que eles entram no seu HD. No primeiro momento, para defender copyright, para denunciar você, muitas vezes quando você está fazendo uma coisa, quem usa o Windows vê lá um aviso. Pô, de onde veio esse aviso? Toda vez que você entrou no MSN, eles entraram no seu computador a partir de um mecanismo que chama DRM, vasculharam o seu HD e disseram: olha, você tem tantos arquivos que são protegidos por copyright. Ou seja, eles vasculham a sua máquina. Se eles vasculham para atender o interesse de empresas de copyright, eles vasculham para atender o interesse da NSA. E eles vasculham a máquina, inclusive, da Presidenta da República. Então, quando ela fala: quero trazer data center para o Brasil, muito legal, mas vem cá, ela usa o Windows na sua máquina? O presidente da Petrobras, a presidenta, usa o Windows? Então, queria dizer o seguinte: não há segurança nenhuma. Ou seja, eu estou com uma pane tecnológica aqui, eu preciso que você dê uma apertadinha para mim. Obrigado. Travou? Isso aqui é um drone. Esse drone, agora, eu mostrei algo assim, uma empresa que aparentemente faz um esforço mercadológico para ser amigo de todos e tal. Ou seja, o software power. Agora vamos falar do hard, daquele pesado, do que continua existindo. Isso aqui é uma máquina repleta de tecnologia de informação. Isso é um drone. Ora, o drone matou mais de 2.400 pessoas só no governo Obama. Alvos identificados, celulares, que te dão a posição georreferenciada. Depois de descobrir em massa quem são as populações-alvo, aí depois eles agem sobre alvos específicos. Muitas vezes sem soldados, com drones. Eles agem, na verdade, com autoprocessamento. Isso aqui é o centro da NSA em Utah, que tem 2 prédios com caixas de água de refrigeração gigantescos. Isso aqui vocês podem obter na revista Wired, é só escrever NSA Utah, vocês vão ver que está lá. Esses 2 elementos aqui são reservatórios de água para refrigerar um enorme centro de processamento de dados que eles montaram. Ou seja, eles estão agindo num conúbio, numa relação constante entre ação para manutenção do poder político geoestratégico e ação que interessa economicamente a empresas que nos oferecem vários benefícios, e por isso que a gente usa essas empresas de maneira desavisada. Isso aqui é a página da Câmara dos Deputados da Comissão de Inteligência dos Estados Unidos. Se você for ver, eles estão apoiando as ações contra terroristas da NSA. E eles têm lá parado um Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, que na verdade é uma coisa que a gente chama de CISPA. Esse CISPA
ele não avançou e foi aprovado no Senado porque veio a denúncia do Snowden, mas ele está parado lá. E o que faz o CISPA? O CISPA, ele é um projeto que quer legalizar a articulação entre empresas e governo federal para compartilhar informações com a finalidade de prevenir, organizar a defesa diante de ataques cibernéticos. Na verdade, o CISPA vai permitir que o Yahoo passe as informações do que você tem conta no Yahoo para um suspeito de qualquer coisa para o Google, que pode passar para o Facebook, que pode passar para a Cisco, que pode passar para qualquer um. Eles não vão ter que ter ordem judicial nem nada para vigiar ninguém. Então eles fazem uma lei que eles fazem isso já, mas mediante uma lei antiterror, o Patriot Act. Mas eles querem fazer isso civilmente. E o CISPA vem legalizar isso. O projeto de lei foi aprovado por 288 votos na Câmara norte-americana. 92 democratas, 196 republicanos, contra 127 deputados. Ele está tramitando e está lá. Mas por que eu estou falando do CISPA? Porque ele deixa claro qual é a fronteira do ciberguerra. Veja bem, isso aqui é uma carta do Facebook dizendo: eu apoio o CISPA. O que ele está dizendo? Eu apoio a troca de informações das pessoas que estão aqui na minha rede. Eu apoio, compartilho e entrego as informações. Aí eles põem uma frase assim: guardada a defesa da privacidade. Quer dizer, não sei como. Essa é a carta da HP falando a mesma coisa. Eu não tenho tempo, mas está nesse site que eu falei. Vocês podem baixar essa carta e vocês vão lendo tudo, absolutamente tudo que eles vão dizendo. A Oracle diz: para prevenir é necessário atuar. É necessário, portanto, quem gosta muito de banco de dados da Oracle, fique sabendo, eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo que tem interesse em colaborar com esse sistema de troca, compartilhamento de informações que nós aqui estamos chamando de elemento que integra a ciberguerra. Você vai criar um mega problema para quem copia os dados, porque ele vai copiar um monte de dados que ninguém sabe o que é. Eles vão ter que decifrar esses dados, e isso eleva enormemente o custo da transação. Dificultar a captação das suas informações. Não dê informação de graça. Quando você baixa um aplicativo e você vê, eles estão pegando mais informações do que eles precisam. Se esse aplicativo não é fundamental para você, não dê informação de graça sobre o seu comportamento. Não dê informação de graça sobre a sua vida. Ou seja, atrapalhar, confundir, bloquear a formação do seu perfil, do seu padrão de consumo, do seu padrão de consciência, da sua opção. Atrapalhar é dar um mega prejuízo para corporações que querem vender a nossa alma e o nosso espírito. Ajudar a disseminar software livre. O software livre não é necessariamente seguro, mas o software livre pode ser auditado pelo seu código-fonte ser aberto. Se ele pode ser auditado, ele pode ser seguro. Ele pode ser seguro para sempre? Não. Segurança da informação não é produto, é processo. Logo, você está numa guerra de inteligência. Logo, esse software pode ter falhas e certamente vai ter. Mesmo o software livre. Qual a vantagem do software livre? Além dele trabalhar superando a propriedade intelectual dura, ele trabalhar com a ideia de compartilhamento do conhecimento, ele também permite uma segurança muito maior do que a solução fechada e proprietária. Utilizar formatos abertos. Não utilize formato proprietário. O formato proprietário, ele armazena a memória da nossa ação, a memória do nosso documento, da nossa foto, da nossa imagem. Ele é um armazenador de memória, só que ele põe essa memória na mão de uma única empresa, que detém a patente, muitas vezes, daquele formato. Então, não use formato proprietário. Também, exija quais informações que os governos e as corporações têm sobre você. No caso de governo, qualquer um de nós pode entrar com habeas data em qualquer órgão que você acha que tem informações que não deveriam ter sobre você. E no caso de corporações, ajude a pressionar. Nós estamos querendo que isso tenha valor também para a Serasa e para um monte de coisa que vive vasculhando a nossa vida, formando nossas ideias, colocando informações em bancos de dados sem a nossa
nenhuma autorização sem a nossa concordância. E por fim, dissemine a ideia de governos abertos, com dados disponíveis e acessíveis para a máquina. Transparência editada não interessa. Nós hoje, com as tecnologias de informação, com softwares livres como o ECA, que é um software de data mining que pode ser instalado em qualquer computador, nós podemos ter cópia do banco de dados do governo, não só de finanças, de projetos, do banco de dados das ações do governo. E nossas máquinas podem processar e fazer as correlações do data mining que nós queremos fazer, e não que eles editam lançando para que a gente olhe algo que eles queiram que nós olhemos. Ou seja, nós temos a possibilidade de aumentar enormemente a transparência do público. Por fim, defenda a neutralidade da rede. O que é o princípio da neutralidade? É o princípio que formou a internet no planeta. Se as operadoras de telefonia, que são donas dos cabos por onde passam os fluxos de informação, puderem interferir nesses fluxos, não é só que eles vão poder transformar a internet numa rede de TV a cabo, vendendo, além de velocidade, pacote para você acessar determinada área, você vai ter que pagar. Para acessar voz sobre IP tem que pagar outra coisa. Para acessar imagem, vídeo tem que pagar. Não é só o problema do consumidor que vai ter que pagar mais. O problema é outro. É que a internet é uma rede aberta, não proprietária. Logo, quando eles puderem controlar o cabo e colocar tudo nos pacotes, quando eu na minha universidade ou qualquer um aqui dos ativistas criarem um novo protocolo, uma nova tecnologia, nós não estaremos nos pacotes deles, das operadoras, e simplesmente nós não vamos poder passar pelas redes dele, e eles vão ter com isso o controle da criatividade. Nós não podemos permitir que eles quebrem a neutralidade da rede. O que pode ser feito? Apoie redes sociais livres e federadas. E por fim, quero chamar todos, para quem ainda não leu, leia a lei antiterror que está no Congresso Nacional. É uma aberração. Ela está querendo fazer penas de 30 anos para quem for pego em determinadas manifestações, que determinadas manifestações e protestos eles vão classificar como atos terroristas. E aí eles vão poder prender um cara, um ativista, um militante, por 30 anos. Ou seja, uma aberração inaceitável num país como o nosso. Então eu queria chamar vocês a essas lutas. Quem quiser, entra nisso aqui, ajude a bombar o terrorismo de Estado, que na verdade é uma denúncia sobre essa lei. A gente está usando as redes deles, ou seja, a gente usa o Facebook para denunciar o próprio Facebook. É melhor sair do Facebook? É, eu não saio porque está todo mundo lá, aí só ficarão eles. Então eu fico pentelhando mesmo, trolando. Obrigado, força! Olá, boa noite. Okay, that's all I know of Portuguese. Really sorry. I wasn't told how difficult it was to speak after Sergio. Não avisaram como é difícil falar depois do Sérgio. Fortunately, he said most that was to be said, so I will be brief. Eu serei breve porque ele falou praticamente de tudo. It's such an honor and a pleasure to be here. Not only because I love Brazil, not only because I love cachaça artesanal, not only because this is the biggest crypto event I've ever seen, not only because this is the only crypto party I've seen that is actually a party, but also because I have the impression that Brazil is the place in the world where the revelations of Mr. Snowden are taken the most seriously. Ele diz... Oh, pardon. Bom, ele falou um monte, né? Mas ele disse que ele tem orgulho de estar no Brasil por uma série de razões, a cachaça artesanal é uma delas, mas também porque é a maior cripto-rei que ele já viu, e que também o Brasil é o país onde as denúncias do Snowden calaram mais fundo. What I want to add to Sergio is that we are seeing with this cyber war
that we are the cyber war doctrine, that we are all the cyber war victims today. O que a gente vê, que o Sérgio falou, que todos somos vítimas da guerra, da ciberguerra. The most recent revelations about Heartbleed, this bug in OpenSSL, the technology used in 2/3 of the websites on the planet. As notícias mais recentes sobre esse bug que deu no OpenSSL, etc. And that allows to collect information about our logins or passwords and the content of our communication that are supposedly secure. Que permite o acesso à senha, com o conteúdo de coisas que eram supostamente secretas. The revelations of today is that NSA knew about this bug for 2 years and was using it against everyone. O NSA sabia disso por 2 anos e vinha usando isso contra as pessoas. So this militarization of security flaws turns the very technology we use as weapons against ourselves. Essa militarização dos defeitos transformam a própria tecnologia que a gente usa em armas. And so we are all cyber war victims. Somos todos vítimas da ciberguerra. And for that we are entitled to fight this cyber war and to ask for something else. E por isso temos o direito de lutar nessa ciberguerra e pedir coisas a mais, outra coisa. And this something else, I think, could be along the lines of cyber peace. E essa outra coisa poderia ser algo ao longo nas linhas dos cyberpaz. And I will get back to this. Before that, we have to understand and ask ourselves those questions again of what are the consequences of being a cyber war victim. Antes de tudo, a gente precisa pensar no que quais são as consequências de ser vítima da ciberguerra. What does it mean for our lives? What does it mean for the future of our societies? O que significa para a nossa vida e para o futuro de nossa sociedade? We know that when we know we are surveilled, our behavior changes. Sabemos que quando a gente sabe que é vigiado, o nosso comportamento muda. If you know that your boss reads everything you do with your computer, you won't use your computer to say, my boss is an asshole. Se você sabe que seu chefe lê o que você escreve no seu computador, você não vai usá-lo para dizer que ele é cuzão. If your government is a bit authoritarian and you know you're being surveilled, you won't go to a meeting of a newly born political party. E se você sabe que o seu governo lê o seu computador, você não vai a uma reunião de partido político recém-criado. If you know your communications are being spied upon, you may not ask your doctor information about abortion or HIV. Se você sabe que suas comunicações estão sendo vigiadas, você pode não perguntar ao seu médico informação sobre aborto ou AIDS. So when our privacy is attacked, it is other fundamental freedoms that are attacked. It is our freedom of speech, our freedom of movement, our freedom of reunion. Então são liberdades fundamentais que são atacadas, liberdades de reunião, expressão, etc. So the very core of our individualities, the very core of who we are inside, is the definition of our intimacies. O próprio cerne de quem somos, a nossa intimidade. This is what is threatened now. Our intimacies. Nossas intimidades, toda intimidade que está ameaçada. And our intimacy is the moment when we are in full trust. Esse momento da intimidade é o momento onde a gente está em plena confiança. When we are either metaphorically or physically naked. Quando a gente está metaforicamente ou realmente nus. Either naked alone with ourselves or naked with someone. Nus conosco mesmos ou nus com alguém outro. It is in those very moments when we are in full trust that we can experiment with new ideas,
with new practices, that we can experiment with our own identities. E é nesse momento de plena confiança que a gente pode experimentar com novas práticas, novas identidades. And this is what is threatened today. E é isso que está sendo ameaçado hoje. This is what is threatened today because our identities, our intimacies, and our privacy is irremediably linked to the machine. Porque a nossa intimidade, identidade e o outro estão intimamente ligados à máquina. Because pieces of software and pieces of hardware of the most complex we have ever seen now know everything about ourselves. Porque o software e o hardware hoje, que são complexíssimos, sabem sobre nós, sabem coisas sobre nós. And I think this should be at the core of our reflection, the very nature of this machine that we built. É isso que tem que estar no cerne da nossa reflexão, a própria natureza dessa máquina que construímos. What we see is that for the last 20 years, we went from the era of the friendly machines to the era of the enemy machines. Nos últimos 20 anos, a gente passou da era das máquinas amistosas ou amigáveis para a era da máquina inimiga. And that the enemy machine is networked on a global scale that goes beyond our understanding. E que a máquina inimiga está conectada em redes mundiais além de nossa compreensão. When I was 10 years old, you may remember those machines such as the Amstrad, the Commodore 64, or the Atari, or the Amiga. Quando eu tinha 10 anos, você pode se lembrar de máquinas como Amstrad, Commodore, Atari, Amiga. Well, actually, Amiga was called Amiga for a reason. Yeah. Those machines came with a manual where you could see all the diagrams for all the circuits. They were made for you to understand everything. Essas máquinas vinham com diagramas dos manuais para que você entendesse o que se passava nelas. And this is by understanding them, this is by learning them, that we learned everything we knew about computing and that we pushed forward the limits of computing. E foi estudando esse material, entendendo o funcionamento dessas máquinas, é que a gente conseguiu fazer avançar o nosso conhecimento sobre as máquinas. Since 20 years, machines have turned into our enemies. People call smartphones machines that are not even phones because they're just computers, and are not even smart because I have an enumeration here. Yeah, okay. So can you repeat? I don't even know what I just said. Machines turn into black boxes. As máquinas se tornaram caixas pretas. With chips we cannot understand. Com coisas que a gente não pode compreender. Including the modem chips, the baseband chips. Incluindo os chips. Modem. O modem, o chip do modem. Baseband. The baseband. Some of them manufactured by Motorola. Alguns that you deles just saw as the friends of CISPA. Fabricados por Motorola, que como vimos, amiga da CISPA. The chips that send and receive every voice, every message, every data from our mobile computers. Os chips que recebem toda a voz, toda a comunicação dos nossos computadores móveis. Are now black boxes we cannot understand and we cannot control. Agora são caixas pretas que a gente não pode compreender nem controlar. Those machines do not let you be the administrator with full rights to read and write and understand everything Essas in the máquinas system. não permitem que nos tornemos administradores delas e com o direito de ler e escrever com elas. And they do not let you choose from which source you will even install your software. E eles nem gostam que a gente escolha a fonte com a qual a gente vai instalar o nosso software. And let one company decide which software you will be able to use or not use. E deixar que a companhia decida que software você vai usar ou não. Is that smart? Isso é smart, é inteligente? If this is smart, then this is an intelligence that is turned against us. Se for inteligência, é uma inteligência que se virou contra nós. This is intelligence that subtracts our own intelligence to replace it with something else. É uma inteligência que subtrai a nossa inteligência.
and subtract intelligence from ourselves to replace it with something else. Well, anyway, those are machines that are connected directly through the pipes of the Google, the Facebook, and the Apples. Essas são máquinas que estão completamente conectadas ao Google, Facebook, Apple. e Apple. Those are drones. Those are sensors that tell those companies, the NSA, and their public and private partners, Esses são drones, sensores que contam ao NSA e seus parceiros. that tell them not only who you are, but who you know and who you talk to, Não apenas quem você é, mas com quem você se relaciona, com quem você fala, who you spend attention looking at, a quem você dá atenção, where you may want to go and where you're actually going, onde você gostaria de ir e onde você realmente vai, what you may want to buy and what you're actually buying, o que você gostaria de comprar e o que você realmente compra, what you may want to watch and what you're actually watching. o que você gostaria de ver e o que você realmente vê. Those machines are a global network for surveillance. Essas máquinas são uma rede global de vigilância. And you know here more than anywhere that not only this global network for surveillance can be used for controlling individuals, E não apenas essa rede global pode ser usada para controlar indivíduos, como bem sabemos aqui, not only they can be used to pressure and destroy any single individual, não apenas que elas podem ser usadas para pressionar e destruir qualquer indivíduo, anyone here or anywhere, qualquer um de nós aqui ou em qualquer lugar, becoming an activist, a politician or a journalist, político, ativista, jornalista, can be shamed, ridiculed and crushed by exposing the content of his or her inbox. pode ser envergonhado, achacado, revelando o conteúdo do seu HD, By exposing his or her movements, by exposing his or her behavior, and by exposing his or her intimacy. ao expor sua intimidade, seus movimentos. Not only that, but we know, and you know, that this can be used for economic purposes. E também sabemos que isso pode ser usado para fins econômicos. This could be used to take control or destabilize the most powerful companies in the world, such as Petrobras. Isso pode ser usado para desestabilizar as companhias mais poderosas do mundo, como a Petrobras, And have consequences on whole economies. e ter consequências sobre economias inteiras. The potential consequences of this global network of surveillance As consequências potenciais dessa rede global de vigilância, on a global geopolitical scale numa escala geopolítica, could be of devastating whole economies, of destabilizing whole political regime, pode ser de devastar economias e de desestabilizar sistemas políticos inteiros, and can lead to the biggest injustice ever. e levar às maiores injustiças possíveis. So we have to ask ourselves, what is the nature of this machine we let build in our pockets? Nós temos que nos perguntar a natureza dessas máquinas que deixamos construir e que estão em nossos bolsos. And when you look at it from the perspective of an engineer or the perspective of a hacker, it is actually quite clear. E quando se olha da perspectiva do engenheiro ou do hacker, é bastante claro. The global machine for control and surveillance relies on a massive centralization. A rede global ela se fia em One, massive centralization. centralização massiva, Centralization of data and communications in big points that are mostly located in the US. centralização de dados em pontos que estão principalmente nos Estados Unidos. B, on closed down systems, software and hardware. B, em sistemas fechados, Like the one hardware e ringing software, right now. como que está tocando agora. It is because knowledge is subtracted from us about the way those machines function that they can work against us.
E eles só podem atuar contra a gente por causa da informação que nos é subtraída. It is because of that they can work against us. E é por causa disso que eles podem trabalhar contra a gente. That they can be used to control us. That they can be used to control our usage of technology. Que esse uso de tecnologia pode ser usado contra a gente é por causa disso. And C, third point, is that this machine relies on an illusion of security. E o terceiro ponto é que as máquinas elas se fiam numa ilusão de segurança. Making us believe that we can trust a little padlock in a web browser and that everything will be fine. Nos fazendo crer que a gente pode confiar num pequeno cadeado numa web page e tudo bem. That we do not have to understand where our data is going. Que a gente não precisa compreender onde que a informação está indo. That we do not have to understand the underlying architecture of our communication networks. Que a gente não precisa entender a arquitetura subjacente da máquina que a gente usa. That we do not have to understand how to protect our information. Que a gente não precisa compreender como proteger a nossa informação. This is with those three parameters together that we got where we are today. Com esses três parâmetros que nos levaram onde estamos hoje. And as in a mirror to all of the three, we have at least the beginning of an answer. E nos olhar no espelho e nos perguntar se temos pelo menos um início de resposta. In front of the centralized, we indeed have the decentralization of services and data and communication. Então, quanto à centralização, a gente precisa ter descentralização de dados e informação. It is the very nature of the internet to be decentralized, because everyone can be not only a client but also a server. É da natureza da internet que ela seja descentralizada, onde todo mundo pode ser um cliente e também um server. Because the most precious characteristics of the internet, it's peer-to-peer nature, when we can all participate. A característica mais sensível da internet é o peer-to-peer, que é a maneira como a gente pode participar dela. In the mirror of the closed-down systems, of course, is software livre. Sorry, in the mirror of the closed-down systems is software livre. No espelho. A imagem especular dos sistemas fechados está o software livre. Software livre, where the author makes the choice to give to humanity as a whole the product of his mind. Software livre, onde o autor faz faz escolhas de dar a toda a humanidade as mesmas liberdades que It's not working. Give me a little bit of cachaça artisanal and I will try again. Software livre, where we all have the potentiality to understand and participate. O software livre onde todos temos o potencial de participar. Compreender e participar. Software livre that is made for the people, by the people, and where we all share together knowledge. Onde o software livre de todos compartilhamos conhecimento e é feito pelo povo, pelas pessoas, para as pessoas. Of course, we have a problem with the hardware, and a big problem. Temos problema com o hardware, problemão. Because the hardware libre we have today is probably the equivalent of a 15-year-old computer. Porque o hardware livre que a gente tem hoje é provavelmente o equivalente de computador de 15 anos atrás. Because I mentioned already those modem chips we have in our pockets that are black boxes, and there is no libre equivalent to that. Porque não tem equivalente livre dos chips que a gente tem nos nossos computadores pessoais. And this is, by the way, a critical industrial problem. Isso é problema industrial crítico. That I'm not even sure that a country like Brazil alone can tackle. Que eu nem sei se país como o Brasil pode enfrentar esse problema sozinho. So this is an area where we have much work left to do. Tem uma área onde a gente tem muito trabalho a fazer. And in front of this illusion of security,
we have end-to-end encryption. La encrypción de punto a punto. Dice punto a punto. Encriptação de ponto a ponto. With end-to-end encryption, users manage their keys themselves without having to trust anyone. Eu estou começando a perder. Alguém quer pegar? When you trust the padlock. Wait a minute, please. Okay. When you trust the padlock in your browser, Quando você confia no cadeado na tela da sua... it means that you trust the website, that trusts the company, that trusts the company, that trusts the company. Isso significa que você confia na companhia, que confia na companhia, que confia na companhia, que confia na companhia, que confia na companhia. And we know that the NSA is everywhere in those companies. E sabemos que a NSA está em cada ponto dessa cadeia. When you use end-to-end encryption, Quando you você- manage your key and I manage my key. Quando você usa criptografia fim a fim, você gerencia as suas chaves e eu gerencio as minhas. And we do not need anyone else to establish a secure communication. E não precisamos de mais ninguém para estabelecer uma comunicação segura entre nós. So those three parameters, decentralization, Libre software and Libre hardware, and end-to-end encryption exist for what? 20 to 30 years. Então essas duas diretrizes, né, criptografia ponto a ponto e de descentralização existem há o quê? Mais de 20 anos. But who here is not using Google, Facebook, Apple or Microsoft? Raise your hand. Mas quem é que não está usando Google, Microsoft? Né? Eu levanto a minha mão pela Microsoft. Eu também. Okay, so that's probably the highest score I've had in any assembly in the world. Esse é o maior índice que se encontra em todo mundo, de pessoas que usam uma dessas companhias. But it's about 5%. É mais ou menos 5% que se vivem sem uma delas. So what is happening? O que está acontecendo? I have a beginning of an answer here. Eu tenho o começo de uma resposta aqui. For those three types of technology, Para esses três tipos de tecnologia, there is a perception that it's complicated and I don't understand anything because I'm not an engineer. é complicado e eu não entendo porque isso é uma tecnologia muito sofisticada. When on the other hand, with the NSA technologies, Enquanto do outro lado, as tecnologias aliadas à NSA, there is a perception that they are user-friendly. há uma percepção enganosa de que elas são amigáveis. So I think it is something we have to change. All of us, we can do this. Então é algo que acredito que podemos mudar. Make everyone understand that what is supposed to be user-friendly is actually user-enemy in most cases. Faça as pessoas entenderem que o que parece amigável é, na verdade, ele fez um trocadilho aqui com o inglês que eu não consigo traduzir. Porque amigável em inglês rima com inimigo. Então, ao invés de amigável, é inimigável. Inimigável. That this technology is actually taking away from us freedom of choice and intelligence. Essas tecnologias estão de fato, no fundo, tirando liberdade de nós. To turn our everyday life into the greatest injustice of all. Para tornar as nossas vidas, ao fim, ao cabo, injustas, afinal. On the other hand, technology that is perceived as being too complicated because I don't understand anything because I'm not an engineer. Por outro lado, as tecnologias que são muito complicadas porque eu não sou engenheiro. Are technology that must be learned. São tecnologias que precisam ser aprendidas. That must be appropriated. Precisam ser apropriadas ou dominadas. Como antropofagia. Yeah!
we have to eat them and digest them and make them part of us. Temos que comê-las, digeri-las e... Okay, you got that. É porque eu não vi a frase em inglês, por isso que We have to make them part of us, and it is at this only price that they will make us more free. esse é o preço para fazermos livres com elas. And I think this is one of the most crucial parts of what could be cyber peace. Isso talvez seja a parte crucial do que possa significar ciberpaz. We can think of what would be the conditions for being free from violence, free from aggression, and free from the fear of aggression. Podemos imaginar as condições que nos tornariam livres da violência, livres de agressão e livres do medo de agressão. Which is the definition for peace. O que é a definição usual de paz? How can we do this in the digital environment? Como podemos fazer isso num ambiente virtual? So, for sure, one component is technological. Com certeza um dos componentes para isso será tecnológico. We have to make Libre software better. We have to make Libre hardware. We have to verify the Libre software we rely on for security flows. Nós temos que fazer o software livre melhor, nós temos que fazer hardware livre, nós temos que verificar que o software livre que usamos está livre de falhas. Of course, also we need a political part. Muito obrigado. The legend can remember that CryptoRave is so big we have to move walls. So, of course, we need a political aspect to get to cyber peace. É claro que precisamos também de uma dimensão política para alcançar a ciberpaz. We need courageous industrial policies that will help achieve the previous technological objectives. Precisamos de uma política industrial corajosa que nos permita alcançar os objetivos tecnológicos rumo à ciberpaz. And this is particularly important in a place like Brazil. E isso é particularmente importante num país como o Brasil. With the fantastic work that has been undergone for the previous years on that matter. Com o histórico das fantásticas iniciativas que a gente tem visto aqui nos anos passados. And we need to continue that, and we need to go much further. E precisamos continuar isso e precisamos ir mais longe. Com Libre software in the schools, in the administrations, between the administration and the citizens. Com software livre nas escolas, com software livre nas administrações, com software livre com os cidadãos. But also with decentralized architectures and end-to-end encryption. Mas também com arquiteturas descentralizadas de comunicação e criptografia ponto a ponto. In the schools, in the administration, between the administration and the citizens. Nas escolas, na ação tecnológica e da dimensão política na luta pela ciberpaz. But I'm convinced of one thing, is that the essential and most difficult part of all is the social and cultural aspect. Mas temos ainda uma dimensão que é a mais importante e a mais difícil de todas, que é o aspecto, a dimensão social, sociocultural. To break the stereotypes. Para quebrar paradigmas e estereótipos. To create this appetite for mastering technology. Para criar esse apetite pelo domínio da tecnologia que interessa. To make everyone understand that freedom, autonomy, and sovereignty of the individuals as well as the nations is more important than comfort. Para entender que a soberania da nação e a autonomia do indivíduo, do ponto de vista tecnológico, e a liberdade são importantes para mais importante que o conforto. Mais importantes do que o conforto. Obrigado, gente. And also in those social and cultural reflections we must have, I think we have to rethink trust as a whole. E
Em relação a esses aspectos socioculturais que temos que rever, acredito que é importante revermos o conceito de confiança com que vivemos. Because we were tricked into thinking we can trust a company, a product, a logo. Porque fomos enganados em relação a podemos confiar numa companhia, numa marca, Logo? Logo. And we now know that this trust is wrong, that this trust has been abused, that this trust has been used for the machine to control us. Precisamos entender que essa confiança foi abusada, foi extrapolada, apropriada. When in reality trust is always about humans. Na realidade, confiança é sempre relacionada a seres humanos. It's always about eyes meeting other eyes. É sempre sobre olhos se encontrando no olhar. And something that we cannot really explain that happens. É algo que não podemos muito bem explicar que acontece. This is what we have to learn, this is what we have to relearn, this is what we have to rethink. Isso é o que precisamos aprender, isso é o que precisamos reaprender, isso é o que precisamos repensar. And I think that this is only at this cost that not only we could get to some form of cyber peace. E acredito que não é apenas esse o custo para podermos alcançar a ciberpaz, but that this is also only at this cost that we can maybe get technology that will enable us to control the machine instead of being controlled by it. É também um aspecto essencial para que a gente possa controlar a máquina ao invés de sermos controlados por ela. And this is exactly what we are starting to do here in CryptoRave. And I'm so happy to be here with you, and I thank you very much. Isso é exatamente o que estamos fazendo aqui na CryptoRave.